Eu queria começar por sublinhar algumas ideias e tentar acrescentar, dar mais valia ao que foi dito anteriormente. Começava por referir que as privatizações em si não são algo de diabólico ou de negativo por si só. Eu não tenho nenhum preconceito ideológico contra privatizações, desde que haja um mínimo de racionalidade económica e que me apresentem objetivos ou efeitos práticos positivos a partir dessas privatizações. Há setores em que eu entendo que o Estado deve estar presente e que não deve ser privatizado. Há outros em que entendo que empresas públicas ao lado de empresas privadas funciona extremamente bem e outros até em que o Estado não tem que estar presente e intervir. O problema não é o conceito de privatização em si, não é um preconceito ideológico contra a privatização em si. O problema desta última vaga de privatizações é que eu não reconheço racionalidade económica e efeitos positivos para a economia portuguesa em quase nenhuma desta última vaga de privatizações. O mesmo se aplica a parcerias público-privadas. O mecanismo financeiro da PPP não é em si negativo, desde que seja equilibrado o risco e que não seja todo o risco canalizado para a parte do Estado e os lucros e rendas garantidas para a parte do privado. Uma parceria público-privada pode ser positiva para uma determinada empresa ou setor de atividade. Eu trazia um exemplo que acho que é paradigmático do que tento dizer, que é o exemplo da PPP do monocarril de Oeiras. Esta empresa, este projeto de Oeiras, não sei se todos sabem, muitos sabem, está baseado numa PPP com a Somag. E na altura em que se formou esse contrato de PPP, o objetivo era que o monocarril ligasse o centro de Oeiras à sede da Somag, que iria ser construído mais a norte. E o projeto correu mal e, entretanto, a Somag tem bastantes prejuízos anualmente com esse contrato de PPP e tinha mais 10 anos, salvo erro, de obrigatoriedade de prestar aquele serviço do monocarril de Oeiras. Portanto, este é um caso diferente das PPPs a que estamos habituados a ver, em que o Estado tem todo o prejuízo e o privado tem rendas garantidas. Este era um caso de uma PPP em que o privado iria estar agarrado àquele contrato, iria ter prejuízos ao longo de quase uma década e o Estado, ou a Câmara de Oeiras, neste caso, não teria muitas despesas com aquele serviço, tivesse mais ou menos passageiros, acontecesse o que quer que acontecesse. Qual foi a reação do atual governo perante este problema? Foi extinguir o contrato de PPP do monocarril de Oeiras. Portanto, em relação a todas as outras PPPs de rodoviárias, do setor rodoviário, setor ferroviário, todas essas PPPs que dão prejuízo ao Estado e que se baseiam em contratos que são invioláveis, de acordo com a premissa deste governo e de outros governos anteriores, este em que o privado era prejudicado e teria que prestar aquele serviço, resolveram extinguir a empresa e esse contrato já é violável. Tudo depende também de como é congeminado nos gabinetes jurídicos e das tais sociedades de advogados que concebem estes contratos. Mais brevemente, para além de terem extinguido a empresa, a atual Ministra das Finanças, sabe-se que já há um projeto para uma concessão do monocarril de Oeiras, da empresa que foi agora extinta, uma concessão a privados do mesmo serviço com a mesma estrutura, em que basicamente vamos ter mais um contrato de renda garantida. Portanto, salvámos a Somag do prejuízo que iria ter com aquele serviço e vamos agora criar uma concessão em que vamos criar mais uma renda garantida. Portanto, o problema não são as privatizações ou as PPPs em termos abstratos, mas é a prática, é a forma como os contratos são estabelecidos e é a forma como tudo é canalizado em termos de lucro e de renda garantida na parte privada e o Estado fica com todo o risco e independentemente do tráfego que lá passe e tudo mais, tem que pagar a renda garantida. Isto mesmo durante estes anos de chumbo da Troika, apesar das renegociações em curso das PPPs rodoviárias,
este ano as despesas ou o que o Estado teve que pagar com PPPs rodoviárias voltou a aumentar, cerca de 18%, segundo uma notícia desta semana. Portanto, mesmo com as renegociações, continuamos a pagar cada vez mais em PPPs. Relativamente às privatizações em si, como eu referi há pouco, eu não vejo racionalidade económica nem efeitos positivos na maior parte destas privatizações. Desde logo porque a maior parte delas se trata de monopólios e que não há possibilidade de aumentar concorrência. Portanto, estamos a entregar monopólios naturais e rendas garantidas a empresas privadas. Esse é que é o cerne do problema, porque eu não estou a ver a construir-se um aeroporto de Lisboa alternativo a este para competir com a ANA, a Vinci, que agora comprou a ANA. Não estou a ver construir-se uma rede elétrica nacional que concorra com a atual estrutura da REN. Portanto, são monopólios naturais que são passados para privados e são empresas que davam lucro ao Estado e que vão deixar de o dar, em que o único efeito positivo é um encaixe financeiro momentâneo e depois, como a Mariana já explicou, deixamos de receber os dividendos ano após ano e o investimento feito pela empresa privada na compra é abatido muito pouco tempo depois. Eu relembro só que este ano, ou o ano passado, a EDP teve mais de 1.000 milhões de lucro. Portanto, em poucos anos vai abater o que pagou pela EDP. Relativamente a outras privatizações que foram aqui analisadas, sem querer estar a repetir, mas pareceu-me que algumas não se foi ao ponto fulcral. Por exemplo, há pouco o Paulo Moraes falava da EGF, que é a empresa de resíduos, é praticamente um monopólio porque controla 70% da gestão de resíduos em Portugal. A questão não foi só a assessoria jurídica por parte da Moraes Leitão, estar ao mesmo tempo a assessorar a EGF e o Estado na privatização e ser ao mesmo tempo a Sociedade de Advogados que costuma trabalhar com a Mota-Engil em diversas áreas e setores de atividade. Mais grave do que isso é o facto de um dos sócios da Moraes Leitão, António Lobo Xavier, ser ao mesmo tempo sócio da Moraes Leitão, que preparou o caderno de encargos da privatização da EGF e teve acesso a informação privilegiada, pelo menos dentro do escritório de advogados onde é sócio, ser ao mesmo tempo administrador, desde há muitos anos, da própria Mota-Engil que ganhou a privatização. Portanto, aí é que está o ponto fulcral, na minha perspectiva, de conflito de interesses e de total dissipação da defesa do interesse público em todo este processo, que fica inquinado desde o início por causa de toda esta duplicidade dos agentes facilitadores à volta dos processos e de decisão política, sobretudo. Relativamente à ANA, também Paulo Moraes referiu que numa postura ou numa perspectiva mais de soberania, talvez por ser agora candidato à presidência, resolveu sublinhar um pouco mais essa questão, que também é relevante, mas eu não me preocupo tanto com o facto de atravessar a ponte e estar a pagar portagem a franceses. Não é tanto isso que me preocupa. O que me preocupa é que a Vinci é acionista da Lusoponte com a Mota-Engil e, portanto, é a acionista de referência não só das pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, como de uma eventual terceira ponte a ser construída entre Vila Franca de Xira e o Oceano Atlântico. E, ao ter comprado a ANA, Aeroportos de Portugal, com a assessoria de José Luís Arnaud, da sociedade CMS Rui Pena e Arnaud, ficou com direitos, e para além de gerir todos os aeroportos, ficou com direitos relativamente ao futuro aeroporto de Lisboa, que em princípio irá substituir o atual da Portela, ou complementar, quando ficar saturado, digamos assim. E a questão não é passar a ponte e ser um acionista francês a cobrar a portagem. A questão é que há um interesse direto, óbvio, para a Vinci, em ter o aeroporto em Alcochete, porque o balanço de portagens e de tráfego na ponte Vasco da Gama, que é muito menor do que se pensava na altura em que se construiu, aumentará cerca de 50%. Esse é que é o ponto fulcral da compra da ANA pela Vinci, com a Mota-Engil em regime de parceria acionista na Lusoponte. Eu vou só citar aqui uma notícia relativamente a esses direitos exclusivos. A Vinci tem garantido o exclusivo da construção do novo aeroporto internacional de Lisboa.
Apesar de não ser uma cláusula diretamente negociada entre o Estado português e o grupo francês, essa prerrogativa resulta do contrato de concessão assinado entre o Estado e a ANA, assessorado por José Luís Arnaud na CMS. José Luís Arnaud, atual presidente da mesa da Assembleia Geral da ANA, tal como a Mariana referiu, e também administrador da REN, outra privatização em que também assessorou um dos candidatos à privatização. Portanto, um dos grandes vencedores das privatizações, desta vaga de privatizações, é o Dr. José Luís Arnaud, que agora está na Goldman Sachs e já não tem mais tempo para voltar a assessorar neste novo processo de privatização da TAP. E este contrato assinado entre o Estado e a ANA, com a assessoria da CMS Rui Pena e Arnaud, confere a quem tiver o controle da gestora aeroportuária nacional o exclusivo não só de gerir o novo aeroporto da capital, mas também o direito de o construir, sem recurso a terceiros, através de concurso. Portanto, uma empreitada já bastante direcionada para a Mota-Engil, a sua parceira de negócio na Lusoponte. A construção do aeroporto de Alcochete depende da saturação ou não da Portela e, para o fazer, a Vinci tem tudo em seu controle. Basta aumentar o movimento na Portela, abrindo as portas às low cost e criar a necessidade de construir o novo aeroporto de Alcochete, que lhe vai trazer esses benefícios a nível de portagens. Relativamente aos CTT, a Mariana já referiu aquela importante questão dos dividendos, que inacreditavelmente são entregues os de 2013 aos novos acionistas que só tiveram a empresa durante um ano ou durante um mês desse ano de atividade económica. E para além da questão do crédito, há ainda a licença do novo banco postal, que em princípio deverá avançar também aos balcões dos CTT pós-privatização. E outra questão importante dos CTT é que desde a data da estreia na Bolsa, em dezembro de 2013, até maio de 2014, as ações de CTT valorizaram cerca de 47%. Portanto, quem investiu nos CTT na altura da entrada em Bolsa, da privatização através da alienação em Bolsa, ganhou logo o dobro, ou praticamente o dobro do que tinha investido, uma valorização de cerca de 50%. Relativamente ainda às privatizações, a questão da REN já referi que é um monopólio natural. A questão da EDP tinha aqui várias coisas. O essencial da EDP também não é tanto o que Paulo Moraes referiu. Eu julgo que é o problema das rendas excessivas do setor energético e poderia descrever mais uma vez todos esses episódios que levaram até à admissão de um secretário de Estado da Energia que tentou implementar uma taxa ou uma contribuição sobre o setor energético e nomeadamente a EDP. Portanto, por um lado o Governo defende que se deve cumprir tudo o que a Troika ordenou, por outro, a Troika até ao final da execução do programa, ainda recentemente voltou a referir que não se atacou suficientemente a questão das rendas excessivas do setor elétrico e poderia referir todas as movimentações de bastidores da EDP e através de António Mexia, com reuniões no próprio Parlamento com presidentes do grupo parlamentar do PSD, etc., e telefonemas, etc. Relativamente à TAP atual, também vou resumir isto aqui um pouco, só sintetizar que há 3 candidatos, em princípio, que vão apresentar propostas, que é Germano Efromovich, que já tinha estado presente na outra tentativa, com a ligação a outro grande facilitador de negócios, que é Miguel Relvas. Volta a entrar na corrida, desta vez assessorado pela Abreu Advogados, com o Dr. Marcos Mendes bem posicionado também na equipa de assessoria. O outro candidato é David Neilman, da Companhia Brasileira Azul também, que é assessorado pela Quatro Casas, onde pontificam, entre outros sócios, Paulo Rangel do PSD e António Vitorino do PS. Tenho estado atento às intervenções de Paulo Rangel, quer na TVI 24, quer em artigos de opinião no público, desde há 2-3 meses atrás. Todas as intervenções de Paulo Rangel são a favor da privatização da TAP, sempre contra a greve, contra tudo o que não seja privatizar a TAP o mais rapidamente possível. Isto é outra dimensão importante, que é a forma como estes facilitadores têm acesso à comunicação social e fazem lobbying em direto. Marcos Mendes, então, em vários outros processos em que estava a assessorar
as empresas que se candidataram e que venceram determinadas privatizações. Estava todos os dias em canal aberto e na imprensa a defender a privatização dessas empresas e a pressionar no sentido de as acelerar. E o terceiro candidato à etapa atual é um grupo dominado por Paz do Amaral, que é assessorado também pelo omnipresente Proença de Carvalho e que também é uma figura que está presente em muitas destes processos de privatização. Com uma curiosidade, que é o facto de Proença de Carvalho dominar ou ser hoje o presidente do Conselho de Administração de um grupo de mídia e o assessorado Paz do Amaral ser o dono de outro grupo de mídia, o que também levanta uma série de questões ao nível da propriedade dos mídias atuais e muitas preocupações sobre esse problema. E julgo que finalizaria assim e estarei disposto para mais intervenções no debate. Obrigado.